Olá, seja muito bem-vindo. Hoje discutiremos transtornos alimentares no contexto da psiquiatria. Falaremos de anorexia nervosa, bulimia nervosa, compulsão alimentar periódica e transtorno alimentar restritivo. Importa destacar que, dentre os transtornos psiquiátricos, aqui temos aqueles que trazem uma maior letalidade. Isso justamente pelo sofrimento que os pacientes que sofrem desses transtornos passam. Vamos começar falando sobre a anorexia nervosa. É um transtorno alimentar cujo peso corporal é inferior ao esperado. Há uma recusa alimentar por parte do paciente, uma indução da perda de peso e, mesmo assim, diante desse quadro, assim como vemos na imagem ao lado, há uma distorção da imagem corporal. Entre mulheres, 90% ou mais de 90% dos pacientes com anorexia nervosa serão de sexo feminino. E nós classificamos a anorexia nervosa como de tipo compulsão periódica purgativa ou de tipo restritivo. Isso é como esse paciente se comportará. Quando a gente fala da compulsão periódica ou purgativa, é aquele paciente que vai ter episódios de compulsão alimentar e, em decorrência disso, utilizando anorexígenos, utilizando laxantes, induzindo vômitos, o que não acontece somente na bulimia, pessoal. Então, eventualmente, a gente vai ter pacientes que induzirão vômitos em quadros anoréxicos. A diferença é que na bulimia não existe uma distorção da imagem corporal. E a gente pode ter também a anorexia nervosa de tipo restritiva, onde sim, aqui a gente vai ter uma ingestão muito mais reduzida da quantidade de alimentos. Nós veremos os quadros mais importantes de magreza, esses pacientes de tipo restritivo, onde a ingestão de alimentos é mínima, ínfima e incapaz de permitir que o paciente possa ter as suas necessidades fisiológicas supridas de um ponto de vista alimentar. E, com isso, a gente vai classificar se baseando no IMC do paciente. Se o IMC se encontra maior ou igual a 17, a gente está falando, de um ponto de vista de gravidade, de um quadro de anorexia nervosa leve. Entre 16 e 16,99 falamos de um quadro moderado. Entre 15 e 15,99 falamos de um caso grave. E falaremos de um caso extremo quando temos um IMC menor que 15. É muito importante a abordagem multidisciplinar desse paciente, porque esses transtornos alimentares, inclusive a anorexia nervosa, têm um componente genético. Existe um fator psicológico desencadeante e existem fatores sociais mantenedores. Então, a abordagem multidisciplinar ela vai atuar em diversas esferas para que nós consigamos lidar com o quadro do paciente que costuma ser um quadro difícil. Então, a psiquiatria buscando encontrar razões, buscando encontrar transtornos associados, a psicoterapia com a sua abordagem comportamental, a nutrição, para que a gente consiga restabelecer ou fornecer uma dieta adequada para essa paciente, com diários alimentares, onde o paciente ele anota o que comeu, a hora que comeu. E, eventualmente, esse paciente pode ter associado quadros depressivos, então a gente vai buscar utilizar antidepressivos que tem como efeito colateral um aumento do apetite, um ganho de peso. E, eventualmente, esse paciente precisa ser internado. E quando a gente precisa internar o paciente, é por uma ideação suicida, um quadro depressivo importante, ou um IMC menor que 15, porque aqui nós vamos precisar abordar distúrbios hidroeletrolíticos do paciente em uma condição de base que foi agravada e causada por uma ingestão alimentar inadequada. Onde temos os famosos bingers, que são episódios agudos de compulsão alimentar que estão seguidos de culpa. Para que falemos de bulimia nervosa, o comportamento purgativo ele deve acontecer uma vez na semana por no mínimo 3 meses. Então, pelo menos uma vez na semana um comportamento purgativo por no mínimo 3 meses. O paciente que tem bulimia nervosa, ele tem um medo mórbido de engordar. E, inclusive,
a indução de vômito, que eventualmente acontece utilizando os dedos, o cabo da escova, pode provocar alterações odontológicas, como vemos na imagem ao lado, onde nós temos uma repercussão odontológica e também no palato duro do paciente. Também é mais frequente em sexo feminino e também mais prevalente em famílias ou em pessoas que têm uma situação fiduciária, pessoas de classes econômicas mais elevadas, associadas também a modelos. E a gente também vai classificar a bulimia, onde pode haver sim um comportamento purgativo de indução de vômito e sem purgação. Aqui o paciente vai responder com exercícios físicos, vai responder com jejuns. E a abordagem desse paciente também é multidisciplinar. A gente tem uma abordagem ambulatorial, onde a gente vai lançar mão de psicoterapia, a gente vai ter um acompanhamento psiquiátrico e, eventualmente, a gente vai precisar de internação quando a ideação suicida, quando a vida desse paciente está em risco ou quando a gente tem uma repercussão clínica que está em desfavor da situação do paciente, a gente tem distúrbios hidroeletrolíticos, a gente tem uma fragilidade por parte desse paciente e, eventualmente, existem transtornos associados como depressão, pode haver também síndrome do pânico cursando junto com esse quadro. Então a gente tem que avaliar o paciente como um todo e, se precisarmos, lançaremos mão de antidepressivo. E o antidepressivo ele é importante em quadros de bulimia nervosa, onde o paciente está apresentando transtornos psiquiátricos para além da bulimia em si, porque também ajuda no controle dos bingers, desses episódios de compulsão alimentar importante. E a compulsão alimentar, é importante que a gente destaque, não é simplesmente comer demais, é aquela sensação de perda de controle. Então o paciente come muito além do normal em um intervalo de tempo muito curto e percebe que perdeu o controle. E é importante que destaquemos esse conceito do que seria a compulsão alimentar, que acontece tanto nesses episódios de bingers como na compulsão alimentar periódica, porque é justamente isso. A gente precisa ter essa sensação de que o paciente perdeu o controle, de que ele está consumindo em excesso em um intervalo de tempo curto, associado a 3 ou mais dos critérios abaixo. Comer muito e rapidamente de maneira atípica, de maneira anormal. Comer grandes quantidades quando não está faminto. O paciente não come porque está com fome. Ele come simplesmente por comer. O paciente pode comer sozinho por vergonha da quantidade que come. Sentir repulsa pelo comportamento alimentar. E nesse quadro aqui não há purgação. Então, eventualmente, aquele paciente que pode, até na frente dos familiares, comer uma quantidade normal e esconder comida para comer durante a madrugada, é aquele paciente que não tem controle. E por isso a importância de, quando a gente está falando do manejo do paciente, a gente ter o auxílio da família também. O acompanhamento aqui, a abordagem deve ser multidisciplinar e a gente deve buscar as melhores estratégias para que a gente consiga trazer conforto e buscar sempre solucionar o quadro do paciente, com um desfecho positivo, claro. Depois a gente tem o transtorno alimentar restritivo, que é a restrição da ingesta alimentar. Então, justamente o contrário da compulsão. Aqui o paciente ele se restringe e a gente vai ter pelo menos um critério, que é uma perda de peso significativa em decorrência dessa restrição, uma deficiência nutricional de macro e micronutrientes, uma dependência de alimentação integral ou de suplementos nutricionais orais. E aqui não existe uma preocupação com o peso, porque não há uma distorção da imagem corporal. O paciente, eventualmente, e a gente vê isso muito em crianças, restringe-se de uma alimentação por uma característica específica do alimento, porque não gosta da textura, não gosta do odor, e isso traz uma repercussão negativa. Então a gente vai fazer uma abordagem multidisciplinar também nesse paciente e tentar, através de psicoterapia, através de acompanhamento psiquiátrico, e fornecendo uma estrutura para que esse paciente possa se sentir seguro e passar a ter uma alimentação adequada. O acompanhamento nutricional é muito importante também. E o rastreio.
e o rastreamento de outros transtornos que esse paciente possa também estar apresentando. Bem, muito obrigado, espero que tenha sido suficiente para esclarecer algumas dúvidas. Estamos abertos, vocês podem comentar para que a gente possa responder os comentários e sugerir outros temas. Continuaremos lançando materiais sobre psiquiatria em nossas